Alô você, bem-vindo a mais um episódio do nosso LidereCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica. Não só na empresa, mas na vida pessoal também. Aqui nós tratamos de liderança não como um cargo, mas como um papel, como um dever. E aqui nós fazemos, repetimos, reverberamos um chamado, um convite, uma convocação. Lidere. É uma necessidade do nosso tempo, é uma necessidade do nosso mundo. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, uma parceira de negócios na vida. Nós temos crescido muito juntos. Tenho a satisfação, a honra de estar aqui hoje com Maria Lúcia Guerra. Muito bem-vinda, Maria Lúcia. Obrigada, Miguel. Na verdade, o prazer é meu, né? Feliz de estar aqui nessa parceria, um amigo, né? De estar aqui para compartilhar Já contigo estou hoje. falando amigo. Já tô também, tô falando, Já, não, já porque é um foi. amigo querido e um grande parceiro. Fico Obrigada, muito feliz viu? de você estar aqui. É uma grande honra nesse quarto episódio. Era para ter sido antes, mas tudo acontece na hora Na certa, hora né, Maria certa. Lúcia? Aham. Quarto episódio aqui com Maria Lúcia. Nós vamos falar muito de liderança, de desenvolvimento humano. Aliás, a Maria Lúcia, ela é uma pessoa que transforma vidas. Então, eu digo que os propósitos se conectam muitas Sem vezes sem dúvida. nós sabermos, mas eu digo que o propósito da nossa empresa hoje é transformar vidas e empresas por meio da mentalidade de crescimento e visão estratégica. Uhum. Então, o nosso alinhamento vai para muito além de parceria formal. É um alinhamento de fato de De propósito, né? propósito, E eu tive com o sim. Augusto recentemente, ele falou que o importante é viver de propósito, de forma intencional, fazer o que Uhum. precisa ser feito. E a Maria Lúcia, então, ela é psicóloga, coach, treinadora, a mais relevante do Espírito Santo. Isso porque ela vai expandir para o Brasil. É pro Tô dando. mundo, vamos pro mundo. Vamos pro Vamos mundo pro mundo, então. vai. Vamos Trazer a embora. pouco. Falar vários Fala idiomas. vários Ou idiomas. contratar vários tradutores. Isso. Mas ela, acima de tudo, ela é uma pessoa que transforma vidas, que atua nessa busca por se conectar com pessoas para beneficiar a vida de pessoas. E é disso que nós precisamos, né? Então eu vou Sem resumir o dúvida. currículo dela dizendo que ela é especialista em desenvolvimento humano. Uma Isso mesmo. pessoa que busca se desenvolver como ser humano para então ajudar outras pessoas a se desenvolverem. E eu gosto de dizer uma frase dela, que aliás ela escreveu o prefácio do meu livro, O Segredo da Liderança Eficaz da Vida Feliz. E no final, a última frase, ela diz: seremos melhores líderes quando formos melhores Melhores pessoas. pessoas. Então, melhorar a liderança requer melhorar o desenvolvimento humano. Uhum. Então, eu queria, antes de tudo, que você nos contasse, Maria Lúcia, um pouquinho da sua história. Tá. Como é que, como é que foi? De onde você veio, São Paulo? Como é que você chega no Espírito Santo? Sobre sua formação, como você foi enveredando para esse caminho. Conta um pouquinho da sua história para quem está nos Tá bom. assistindo te conhecer um pouquinho mais. Tá bom, Miguel, eu sou paulistana, né, sou de São Paulo e minha vida inteira, né, os estudos como psicóloga, toda a minha especialização foi feita lá. E desde o começo sempre com esse olhar, é bonito quando você fala do propósito, porque é meu grande propósito esse, olhar para as pessoas, Legal. transformar vidas, né, trazer e primeiro a minha, né, porque você falou bonito também, né, Exato, primeiro a gente, depois o com outro, né. certeza. E aí me casei, um grande parceiro que eu tenho, construí minha família com meus filhos, e em algum momento nós decidimos: "Vamos viver outra vida". Largamos São Paulo, Legal. desistimos, viemos aqui para o Espírito Santo para fazer uma vida diferente, uma vida mais próxima, com as crianças muito pequenas, foi uma decisão muito da família toda, assim. E isso faz 20 anos, né, 20 anos. 20 anos, cara, a gente nem passa rápido demais, né. Muito rápido. E esse processo sempre continuou, né, como psicóloga, estudando, cada vez mais me interessando por desenvolvimento humano, só que junto com isto, eu tenho um propósito maior, uma paixão maior, que é o falar, que é o Que legal. comunicar, que é falar em público, que é o treinamento. Eu sou apaixonada pela sala de aula. Então, em algum momento, minha carreira caminhou para isto, e cada vez mais nas empresas, trabalhando com desenvolvimento de liderança, de equipes, né? E cada vez mais focado o meu trabalho todo no desenvolvimento humano, nas questões das soft skills, né, de tudo que tem a ver com o ser humano ali, né, com o relacionamento, com a comunicação, com a inteligência emocional. E aí eu caminhei sempre cada vez mais para isto, né. E é legal quando a gente pode, em algum momento da carreira,
E aí tem a ver com o propósito também, né? Que ele Sim, vai te chamando, e vai te sim, chamando, e sim. você fala, cara, eu não quero perder tempo em outras coisas, eu não quero desviar meu caminho. E aí eu Muito fui bom. cada vez mais estreitando no sentido, né, de dar foco, não de escassez, mas de dar foco para aquilo que realmente importa para mim, que é a sala de aula, que é a comunicação, que é estar falando com as pessoas e refletindo sobre a vida, né? Que Que legal. é a minha paixão. Você falou de 20 anos, eu estava lembrando que eu também vim para Vitória há 20 anos. Completa agora em Olha só a 2025. coincidência. Outra coincidência. É outra. Mas é muito bacana você dizer isso, porque assim, ao longo da vida a gente vai se encontrando com Aham. aquilo que vai fazendo mais sentido Sentido, para a né? jornada, né? Sim. Eu gosto de dizer que o propósito não é algo que chega do nada, como vem uma luz e Sim. escrito para você qual é Sim, ele. né? Mas é sim algo que você vai desenvolvendo a consciência da identidade, eu falo isso no livro, Aham, né? aham. Minha visão é essa, você desenvolve a sua identidade e entende sobre qual é o seu É. propósito com essa identidade. O que que eu faço com quem eu sou? Não é isso? E Ele vai se formando, né? vai se formando. Porque eu entendo também que ele já está aí dentro, mas, né? Aí ele Exatamente, vai indo, vai encaixando aqui, exatamente, vai começando a fazer um exatamente, sentido. Chega um momento que ele é tão maior que a gente que não dá mais para fechar os olhos, né? exatamente Tem que isso. seguir, né? Você está convivendo com a minha jornada recente, né? Sim, sim. Essa mudança Tá e é aí, o que está né? acontecendo. É, Acabando de concluir, né, é, uma decisão de demissão, de sair aham. de uma de algo fixo e de realmente dedicar 100% àquilo que é o chamado que a gente vai entendendo com mais Sim. clareza na jornada, né? Eu E sei que que você também faz sim. passou por isso, né? Sim, não, mas que faz sentido, tô pensando no que você falou, o queimar pontes, que eu adoro também, Queimar né? Queima pontes. ponte, né? Queima, Exatamente porque quando isso. o propósito é tão maior, você não vai olhar para trás, você vai ganhar uma Não dá para energia, olhar para uma trás. força, né? É. Com todas as dificuldades, obstáculos, Sim, com sim, tudo que sim, tem, sim, mas você segue, né? sim. Eu queria só lembrar aqui o seguinte: esse podcast funciona da seguinte forma: você não tem que curtir nada no início, nem comentar, nem compartilhar, viu, Maria Lúcia? Ah, Eu falo é? isso aqui. É. Negócio de curta, não, não curta. Assiste até o final e depois é que você vai curtir, vai compartilhar, vai comentar. Mas Aqui é desse jeito. aproveita, né? Aproveita Saboreia, até o final, saboreia, né? saboreia e, e depois você curte. Tá bom. Eu vou pegar aqui a minha anotação só para puxar aqui uma lembrança seguinte. É. Nós nos conhecemos num curso de coach de vida e carreira. Acho que era um curso de uma semana. Aham. Eu não vou lembrar o ano, mas já tem por aí uns 10, sei lá. Já tem uns 10 anos. E ali, todos que estávamos ali, que depois eu mandei colegas para participarem Aham. também, mas nós ficamos muito admirados e muito, É. mais do que com o conteúdo apresentado, mas com o como o conteúdo é levado, Uhum. com essa questão do porquê você faz aquilo, assim, Uhum. essa paixão pelo que está fazendo, né? Então, você mobilizou muitas pessoas e dali a gente acabou se encontrando em outras ocasiões, até que nós formamos a parceria Uhum. mais formal, digamos assim, e nós estamos na imersão Lidere, que foi o nosso pontapé inicial, que é uma imersão que trata disso, desse chamado à liderança. Uhum. Já que o desenvolvimento humano começa em nós, eu queria que você nos falasse disso, sobre liderança. Já que o desenvolvimento humano começa em nós, antes da gente conseguir ajudar o desenvolvimento de outras pessoas, o quanto a liderança é importante começar em nós e o que que você entende por liderança? Eu falo que liderança não é cargo, mas eu queria que você Não, nos dissesse é. aí, qual a sua perspectiva? Tá. Eu entendo também que começa por dentro, aquela liderar a si mesmo, né? Não tem como, se a gente não ganha autoconhecimento, não entende, não expande a nossa consciência, é difícil perceber o outro, né? E é difícil tomar decisões, né, Sim, em relação ao outro. Eu entendo a liderança um processo de muita responsabilidade, também entendo que não é um cargo, né? É um estado que você está ali e vejo que tem um propósito também, que o líder tem que buscar esse sim, propósito. Eu acho importante ele fazer esse caminho, como você diz fundamental. isso, né, muito, muito bem. E que tem muito a ver com inspirar as pessoas, né, com conduzi-las, mas inspirando, Sim, extraindo o que tem de melhor. Eu entendo que eu sou apaixonada pelas pessoas, pela diferença das pessoas. E eu entendo que um líder tem que olhar para isso, essa diversidade cada sim, vez mais está nas empresas, né, não só das gerações, mas de sim, personalidade, do jeito de entender o sim, trabalho.
Então, como é importante ele ter, e aí passa pela comunicação, né? Ele poder inspirar as pessoas para que elas queiram oferecer o que elas têm de melhor. Porque eu entendo que a gente trazer o nosso talento, que a gente tem de melhor, é uma escolha nossa. Eu posso estar numa empresa e oferecer o mínimo que eu tenho. Aquilo que garante meu salário, que garante o trabalho, acabou. Ou eu posso entregar o que eu tenho de melhor, as minhas ideias, a minha criatividade, a minha crítica, né, meu olhar. Mas para isso eu entendo que o líder é o grande maestro disso, sabe? Legal. E eu não consigo ver o outro, ver essa diversidade, se eu não ver a mim mesmo primeiro, Com né? certeza, Primeiro com para dentro, certeza. depois para fora, né? Exatamente. Quando a gente entende, eu acho que esse princípio é um que quando a gente entende, a vida toma um significado mais consistente, né? Sem dúvida. Primeiro para dentro, E depois depois para para fora. fora. Ontem nós falávamos isso É, no encontro da nossa mentoria. sim. Falávamos exatamente isso. Sim, sim. E o que não é fácil, né? Eu Não gosto é de falar fácil. uma coisa, Miguel, porque nesse mundo tão volátil que a gente está vivendo como é que eu digo assim, de soluções muito rápidas, tipo Sim, receita de bolo para exato. tudo, me preocupa um pouco quando você pega o autoconhecimento e fala, entendi, tudo bem, ó, já estou fazendo, agora já sou, já me conheço. Não, para mim, é uma jornada de vida, é Com certeza. difícil, Com é um certeza. chamado complicado, porque a gente vive num mundo muito racional, onde nós não aprendemos a olhar para nós, né? Um mundo racional que é a questão das emoções ou de quem nós somos meio mimimi. Bora focar no resultado, bora, né, atingir Sim. resultado, É, estratégia. é. Então, esse olhar para dentro, voltar para dentro, não é fácil, é um desafio. É complexo, e a gente tem que ter essa intenção que você falou no início, sabe? Tem que ter uma Exatamente intenção, um isso. esforço e uma Exatamente intenção. isso. Eu quero. Porque eu vou ver coisas bacanas, vou ver coisas que não são tão bacanas, Sim. mas que fazem parte de mim. E aí é todo o processo, né, de evolução. Então, eu não gosto dessa venda de algo fácil, Sim. rápido Sim. e ligado à meta, sabe? Assim, vou fazer Sim. isso porque. Não, não, é um processo individual, profundo, É interessante quando você desafiador. consegue atrelar metas, por exemplo, no dia a dia, a jornada, né? Uhum, Porque assim, é o que você falou, a jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, vamos colocar assim, uhum, que são os pré-requisitos para você pensar em liderar alguém, sim. já que liderar é inspirar outras pessoas a fazerem alguma coisa, eu Uhum. costumo dizer que é inspirar pessoas a fazerem o que você quer, porque elas querem, Aham, exatamente. Legal. é uma jornada que não termina. Não, Nem a de autoconhecimento, não, nem a de autodesenvolvimento, porque exatamente. você está sempre precisando conhecer mais nuances de si próprio, Sim, conhece-te a ti sim, mesmo. Conhece-te a ti mesmo é conhecer da essência humana, não é conhecer você, olhar para o seu umbigo, é conhece sim, mais sobre esse negócio aí sim, chamado ser humano, né? sim. Assim. Então isso não É termina. feito do quê, né? E E também, o autodesenvolvimento também não termina, sim, porque você está sempre, você tem sempre possibilidade de ser melhor no próximo dia do que você é. foi no dia anterior. E também de ser melhor, eu concordo, e também porque os desafios são outros, Com né? certeza. Então, aquela história, pronto, eu adoro que eles olha, já entendi toda a vida fala, aham, Zerei o jogo. conheço todas as respostas, vou te fazer perguntas que você nem imaginou, É né? A gente verdade. não zera o jogo. Então, os Uhum. desafios são muito complexos, a vida está se transformando de uma forma, por conta, né, de toda agora a inteligência artificial, de tudo que está Sim, vindo, sim, e a gente é levado a situações muito novas, né? Então, por isso a gente tem que estar sempre aberto, né, para esse sim. aprendizado constante. Você falou de inteligência artificial, vamos puxar esse gancho aqui Sim, rapidinho. Embora eu entenda que nosso papo aqui vai estar mais focado na inteligência humana, na inteligência sim, emocional, emocional. no ser humano, mas a inteligência artificial é produção do ser humano, Uhum. e ela eu digo que pode ser artificial, que não pode ser artificial é a É, inteligência humana. sim. Aham. E como ferramenta de trabalho, assim como a internet, como o carro, como a televisão, como outras coisas que vieram ao longo desse redes sociais, né? É mais um instrumento. E Sim. como tal, deve ser usado como instrumento, né? Uhum. Ontem mesmo eu tava terminando um relatório e eu comecei a usar o GPT, né? Comecei a discutir com ele ali. Eu fiz em uma hora, nessa construção, o que antes eu faria em, sei lá, 4, 6 horas. Uhum. Então, o ganho de produtividade para você, quando a gente aprende a usar como ferramental para que a nossa inteligência, para que a nossa capacidade de influenciar os outros, de inspirar os outros, seja mais ampliada ou mais aprofundada, é fenomenal, né? Sem dúvida. Como conviver nesse ambiente, como não se desesperar, porque eu vejo gente ainda se desesperando, como se preparar como ser humano para
mais esse desafio e mais essa possibilidade da inteligência artificial, Eu acho que eu entendo que você já respondeu. Bom senso, Miguel, como uma né? ferramenta, ponto. Só isso. A vida tem que ser muito simples, a gente não pode fazer grandes dramas com o que Sim, vem, né. sim, Como você disse, é uma ferramenta extremamente útil, use com moderação. exato, Use com moderação, exato. use naquilo que te ajuda, mas como você falou, não perca o que é a essência humana. Sim, Eu estava usando o chat também para uma palestra que eu vou dar, falei: "Deixa eu pesquisar algumas coisas do que eu quero falar, do que". Aí meu filho de 23 anos estava ao meu lado, ele disse assim: "Ai, usando o ChatGPT, mãe?" Eu disse: "Tô, meu filho, eu tô aqui". Ó, mas não pode copiar não. Achei interessante a fala dele. legal. Eu disse: "Jamais eu vou copiar, moleque. Eu tô lendo coisas que estão", né, porque faz uma síntese Exato, fantástica de um fantástico, monte de coisa que eu também fantástico. investiria um tempo imenso, né, Exato, mas traz um raciocínio, na verdade, faço esse exatamente. investimento, mas só que aí é autoral. Com Eu vou pegar, certeza, às vezes, uma absolutamente. palavra e vou transformar naquilo que eu quero. Então eu entendo isso, sabe, não deixar essa essência humana, essa inteligência humana incrível, que acessa outras variáveis que não são informações, algoritmos, né, mas acessa o coração, acessa a emoção, acessa a experiência vivida, acessa conexão, e aí transformar naquilo. Então eu entendo Exatamente. que é o bom senso é só uma ferramenta, o ser humano é muito maior que tudo Com isso. É certeza. uma ferramenta, pronto, bom senso. No livro, você leu ele, né, você escreveu, O que ele faz. eu falo dos princípios de natureza humana em tempos de inteligência artificial. Uhum. Essa sutileza do subtítulo ali, ela não tem nem o intuito de falar da inteligência artificial instrumento. Sim, É mais a reflexão de como nós precisamos sim, naturalizar a inteligência humana, mesmo voltar para essa isso, essência, né? isso. Assim, usar a inteligência artificial, que é artificial, mas não deixar Não, isso, artificializar a nossa natureza, isso. né? Que Se você falou, perder. é sutil, né, é uma natureza humana, ela pode pegar, ela vai no simples, né, naquilo Sim, que não é visível ao olho nu, que não é algoritmo, né, que é uma sim, sensação, que é uma percepção, que é uma intuição. Nós temos uma ancestralidade dentro da gente, né, então você muito legal. capta, vem uma imagem, uma informação que não está no algoritmo, que Não um tá. computador não vai dar conta. Isso soma, a gente não pode perder isso. Eu acho Exato. que eu entendo até que é uma volta cada vez mais para a gente dar ouvidos, né, para essas percepções que estão ali, que vêm de outros lugares, né, Sim, e que são importantíssimas na hora de tomar decisão, né, justa, de fazer escolhas. sim. É Não humano, sei né. se eu já puxo aquele assunto aqui da alma perdida. Alma Deixa perdida, para né. depois. Vamos falar disso logo. Bora falar Porque disso. você falou, né, dessa volta para a essência, É, né? é. Me marcou muito uma conversa nossa, onde, e aí você vai compartilhar esse assunto com nossos Aham, espectadores aqui. Me marcou muito uma conversa que você contou da história, do livro, aham. e depois eu comprei e li também. E o livro se chama A Alma Perdida. É, A Alma Perdida. É um livro de várias páginas, mas de pouquíssimo texto. é. São 2 páginas de texto, não sei, uma, Uma 2 páginas. página, Uma página de texto. uma E página, um algumas pouquinho do frases outro. soltas por Isso, aqui e umas por 2 ali. frases É. soltas só. E aquela história me marcou muito. Tanto que depois eu comprei o livro e fui ler. Queria que você contasse sobre, dentro desse tema que nós estamos Aham, falando, sim, sobre esse contexto aí da alma perdida. sim. Eh, tem tudo a ver, né, essa volta pra gente, né, primeiro pra dentro, depois pra fora, mas fazer uma volta Sim, profunda, né. Eu estava assistindo um podcast também, e aí eu ouvi do livro. E o que me chamou a atenção do livro foi um livro de uma página só. Não, aquilo me deu um trem, né. Como assim um livro de uma página só? Fiquei extremamente curiosa, não deve ter teve nada nem lá, né? Só uma deve ter página, né? nada gente, que é isso? Que criatividade é essa? Amo ler, então eu falei: "Nossa, eu vou", e não deu nenhum spoiler, não deu nenhum spoiler, só disse isso, estava sugerindo alguns livros na Amazon, entrei direto, comprei o livro, ele chegou. O livro é belíssimo, né, tem ilustrações lindíssimas e é um livro de uma página só, Sim, escrita, é, o resto são todas imagens e dois textos pequenininhos na outra. E ele conta uma história linda, né, ela conta, né, uma autora, ela conta uma história linda. Essa alma perdida tem a ver com um homem um executivo muito bem na vida, trabalhando, fazendo as coisas dele, tendo um carro, enfim, levando a vida dele, viajante, sim, trabalhava viajando muito. E até um dia depois achava que a vida estava meio sem graça, mas aquela vida que a gente vai levando, tá vivendo, a vida vai indo, vai se impondo. Até um dia que ele faz uma viagem, de madrugada ele acorda com uma falta de ar, uma sensação de angústia, aperto no peito, e a hora que ele se olha, ele diz: "Onde eu tô?". Ele está num quarto de hotel, e ele não tem ideia: "Gente, onde eu tô? O que que eu tô fazendo aqui?".
E aí ele vai para a janela para tentar dizer que é onde eu estou. Quando ele olha da janela, ele percebe que as cidades são muito parecidas das janelas de hotel. Ele não consegue identificar. Ele vai para o banheiro e a hora que ele olha no espelho, tem um borrão assim. Ele não se vê direito. Ele fala, gente, quem sou eu? Nossa, eu não estou me reconhecendo. Quem sou eu? Eu falo, não, já sei, eu sou o Pedro. Nossa, lógico que eu sou o Pedro. Ele diz, não, 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 Pedro, não, eu sou o Márcio. Sou Márcio, sou Márcio. Mas aquilo também não estava convencendo ele. E ele fala, gente, não. E vai dando uma angústia, porque de uma solidão imensa. E aí ele parou, ficou em silêncio, eu não vou falar nada. E ele falou assim, não, meu passaporte. Foi lá, pegou o passaporte dele, não, eu sou João. Pronto, eu sou João. Mas aquilo trouxe uma angústia muito grande e também um silêncio, porque quem é o João? Até que no dia seguinte ele procura uma médica anciã da cidade, muito boa, muito conceituada, e ele conta a história para ela, escuta, eu não sei quem eu sou. Conta a história, acordei no hotel e disse, eu acho que eu sei o que você tem. Se tiver um drone olhando o mundo de longe, ele vai ver que as pessoas estão correndo muito, atarefadas com um monte de coisas, e suas almas estão lá para trás. As almas, você pode ter perdido a sua alma. As pessoas que estão correndo tanto estão deixando as almas para trás. Sabe por quê? As almas têm um ritmo diferente. Elas estão aqui desde o início dos tempos e elas vão com calma. Mas o ser humano está correndo demais. As almas sabem que perderam seus corpos. Os corpos não, os seres humanos não se dão Caraca. conta. Então, meu diagnóstico é que você perdeu sua alma. Deve ter perdido há uns 2, 3 anos atrás. Disse, bom, mas o que eu faço agora? Não, não se preocupe, tem jeito para isso. O que eu te aconselho? Espere, espere e aguarde, que ela está te procurando com certeza e ela vai te encontrar. Você só precisa relaxar, desacelerar um pouco, que ela vai te encontrar, dá esse tempo. E assim ele fez. Foi para uma casinha na floresta e lá ficou sentado na cadeira, esperando pela sua alma. Passaram dias, semanas, meses, o cabelo cresceu, a barba quase chegou ao chão, até que um dia ele escuta um batido na porta. E quando ela foi abrir, era ela. Eu me emociono nessa Eu hora de também. imaginar ela assim. Tô Era ela, arrepiado. surrada, cansada, e ela disse: enfim, eu te achei. Eu acho uma beleza imensa. E aí Também termina o acho. livro dizendo que ele nunca mais correu tanto, né? Sem e deixando a alma para trás. Toda vez que ele acelerava, porque a vida tem isso, a Tem, realidade, né? tem, Que tem. ele acelerava, ele desacelerava, parava e esperava ela chegar junto, até o momento que caminharam juntos, né? Ela ditando, aí o propósito de novo, né? Olha só, Olha que lindo, né? Ela espetacular, né? ditando o caminho, ela não vai estar atrás, ela vai estar na frente ou junto, completamente junto, né? Espetacular, né? Acho lindo, cara. E É isso depois de a vida para mim. encontrar, ele pode até ter Tem afastado um momentos que pouco, mas não mais 2, 3 anos, né? não mais, não mais. E aquele momento que você fala, caraca, parou tudo, pera, volta para dentro de novo, né? Deixa eu... Aí você traz ela, você traz. Eu acho Isso que vale a vida, o nossa, resto é eu resto. acho a história tão espetacular que toda vez que eu ouço, eu me Eu emociono também, como eu da também, primeira vez. Ela é tão eu também. marcante, né? E aí você vê diversas nuances do que a gente fala e do que a gente busca viver Sim, e nem sim. sempre vive. A gente está sempre nesse descolamento da alma. Existe um mentor nosso chamado Jorge Cury Aham, Neto. Ele tem também uma simplicidade e uma profundidade na vida, sabe? aham, Ele fala de oralidade, sim. mas ele traz aspectos muito sutis como esses. Ele fala sobre a sacralidade do tempo. Ele fala que Uhum. nós vivemos o tempo todo desacralizando o O tempo, tempo, sim. que é sempre querendo acelerar muito ou procrastinando. Uhum. A gente está em um lugar ou no outro. Então, me Não está no parece que o presente, né? contexto da alma perdida É tá isto. por aí, né? Assim, peraí, qual que Exatamente. é o meio termo? Qual que é o Uhum, local exato para uhum. você ser preciso, né? E essa questão, e essa história, eu acho ela Linda. de uma... E você falou bonito nisso, né? Qual é o local exato? O presente. Exatamente. Agora, que é onde a gente quase nunca está, né? Nós estamos imaginando, bora, o que vai ser no futuro, o que eu vou fazer, É, ou muitas vezes olhando para o passado, né? Daquilo que não exatamente isso. foi, se revendo, mas é agora, a conexão é agora, no estado presente, é um estado, né? Onde a tua Não é um mente excesso, né? não é um excesso, tua mente está aqui, ó, focada naquilo. Que aí existem as doenças do século, né? Você disse que Sim, quando você olha o passado, depressão, olha muito futuro, muita ansiedade, ansiedade e muito presente estresse, né? é. Muita coisa para fazer, muita coisa para Mas fazer. olha que legal, o presente estresse, a gente, Não, não é porque não estar no estamos, presente, exatamente, exatamente. é o estresse porque não estamos no presente, né? O próprio estresse é isso. Eu adoro aquela imagem do hamster na rodinha, né? Ele vai correndo, correndo, a roda vai Isso, corrida girando, de rato. e adoro dizer para ele assim: para.
sai um pouquinho da roda. Ele disse, não dá, porque se eu parar de correr, a roda para. E a gente vai nessa coisa e Uma hora é o aí vem hamster assim, que para, né? uma hora ele que buga, buga, não tem como. Não tem como, né? E esse eu entendo também é um grande chamado da vida, né? Sim, Para, desacelera. Eu amo aquela frase da Isabela Camargo, né? Nós precisamos desacelerar para continuar acelerando, sabe? A gente não desacelera quando aposenta, tá de folga, tira sim, sim. férias, ou, né? Ou até procrastina às vezes, que a gente Sim, procrastina sim, com sim, sim. autodefesa, né? Exatamente isso. Ai, não, pelo amor de Deus, Como a não dou conta. compensação, talvez, né? Exatamente, com a compensação. E não, é desacelerar para conectar com o que tá aqui, com o que é possível, Aí você me né? faz lembrar do Reiki. Aham, Eu gosto muito de ler, e aí você vai bebendo de eu várias fontes, também. né? E os cinco elementos lá do Reiki, os 5 pilares do Gokai, né? Eles são sintetizados exatamente no presente. Então Uhum, ele diz, somente uhum, hoje. Não se zangue, quer dizer, não se zangar, é no sentido do passado, né? sim, Ficar com raiva é ficar na raiva, né? sim, Raiva é sim. normal, mas você ficar nela é passado. Não se preocupe, quer Uhum, dizer, não fique no futuro. uhum. Seja grato. E talvez ser grato é Gratidão. um exercício enorme de presença, né? Assim. Uhum, E depois, trabalhe arduamente. Só que se você for pegar só essa fala, você vai achar que é trabalhar igual um maluco. é, Mas é trabalhe arduamente em si mesmo, é o que nós falamos aham, aqui no início. aham, Não aham. cesse de tratar do autoconhecimento e do Nunca, autodesenvolvimento. isso. Então, trabalhe arduamente em si mesmo. Seja gentil com os outros. Que lindo isso. Eu nunca fiz essa síntese que eu vou fazer agora, mas eu entendo que quando você faz essa sequência, não se zangue, não viva no passado, não se preocupe, seja grato. Trabalhe arduamente em si mesmo nesse aspecto. Seja gentil com os outros, eu entendo que é lidere. Uhum, uhum, Lidere, inspire os outros, faça sim, alguma coisa boa. O que que você pode fazer para, né, para melhorar 1% a vida do outro, sim. né? Então, Porque esses somos um, cinco, né? Quando você entende no nível da nossa, espiritualidade, demais, né? pelo A amor de gente é um Deus. só. Olha que nós vamos entrar numa conversa aqui mais É, extensa, hein? né? Tem uma história de areia, né? Você tá na areia, Uhum, tem aqui um montinho, tem outro aqui, tal. Se você passar o dedo e separar o montinho, vai virar 2 montinhos. Continua sendo areia, do mesmo exatamente. jeito, é a mesma coisa. É, E nós somos isso, né? isso A mesma coisa. exatamente. Mesma coisa. É Mas nos dividimos, né? muito, muito boa essa conversa. Eu E o fiquei aqui com líder a tem mente. esse propósito também, né? De entender isso. E aí a gente fala muito nas empresas, né? Desse espírito de equipe, de trazer o Sim, time sim. todo, né? Focado, comprometido. Tem muito a ver, né? Com isso. Não é ele, não trabalha para mim, né? A gente trabalha junto por um bem maior, né? E como que você vê, Maria Lúcia, nesse aspecto? Porque a gente, às vezes, para simplificar, a gente fala do líder, né? Sim. Líder é quem está à frente mesmo. Mas como que você vê a liderança como um atributo e que ela deve ser desenvolvida pelo líder que você desenvolve, né? Sim, Liderança. Então, como que o líder, representante ali de uma equipe, vamos dizer, o gestor, mas que sim. inspira, como é que ele deve olhar para a formação de novos líderes? Porque a liderança, quanto mais presente ela tiver em mais pessoas dentro de um time, dentro de uma equipe, melhor, não é isso? Sim, sim, sim. O que que você acha disso? Eu acho que quando ele entende exatamente o que está falando, né? Desse coletivo, de que o trabalho o resultado é É coletivo. coletivo. Ótimo. Quando sai um pouco dessa coisa mais egóica, né? Que Perfeito. ainda tem muito forte no Muito líder, né? bom. Às vezes não no bom líder, mas sou eu que faço, é o meu resultado, sou eu que faço as pessoas fazerem. E aí, quando ele entende que é coletivo, mesmo como uma segunda pele, ele precisa formar gente, ele precisa formar Perfeito. pessoas, ele precisa Muito ter bom. gente com autonomia, né, com responsabilidade, mas Perfeito. trazendo, participando. Aí ele vai realmente inspirar e trazer o que é de melhor, porque o que é de melhor vai somar naquilo Muito tudo. bom. Mas quando ele está mais preso no ego, ao ego dele, né, a vaidade de ser o Perfeito. líder, aí muitas vezes ele não investe nisso, ou ele tem um pressuposto que as pessoas têm que estar prontas, aí vem uma ansiedade de querer resultados quando as pessoas estão numa jornada ainda, né? De aprendizado, de conhecimento, né? Nessa ótica que você Então, falou, eu entendo que
Vamos falar do gestor. Aham. O gestor, nesse caso, que é formalmente revestido de um cargo Sim, sim. para liderar as pessoas, quer dizer, porque ele precisa ter resultado com as pessoas, a vaidade ela é um elemento que mina o exercício da liderança dele. Sim, sem dúvida. Então, ele pode até Ofusca. conduzir as pessoas pelo cargo Sim, que tem e tal, mas sim, quanto mais a vaidade sim. entra, mais a liderança sai, Sai, eu acho, nesse exatamente. Eu sentido. acho também, eu entendo também. E recentemente, acho que foi no segundo episódio, nós estivemos aqui com o Buffon. Aham. E ele falou disso, eu tenho reverberado muito também isso, sobre a liderança, sobre os três fatores que minam a liderança. A insegurança, Uhum. não, com insegurança, como é que você vai inspirar, né? Sim, O, o, o segundo é a vaidade. E o outro é ciúme, inveja, sim, que se você colocar tudo no mesmo combo aí, é um combo sim. bem. E aí, nesse aspecto da vaidade, ele fala assim: a insegurança você desenvolve segurança Uhum. na jornada. Eu conto a minha história. Em Sim, 2011, eu assumo um cargo de gestão e absoluta, com muita insegurança, né? sim. E você vai, se você se prestar ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, você Você vai, vai sim, desenvolver sim, segurança. sim. Ciúme e inveja. Cara, se você não for desapegado de ciúme e inveja, você não forma líderes. E Uhum. aí você está prejudicando a Sim, sua liderança. sim, E a vaidade, ele até fala assim, pode ter, porque é comum, normal, mas tem que ter dose, tem que sim, ter um limite, né? sim, E aí, então sair do ego, da vaidade é sim, um sim. passo Que eu acho interessante que para liderar. é muito legal a autoconfiança do líder, né, Isso, você confiar perfeito, em você é muito bacana, perfeito, né. E importantíssimo. como você disse, se eu estou muito invejando e ciumado, o poder o talento do outro vai me incomodar muito, então aí a gente tira Exatamente, fora. exatamente. Mas a vaidade para mim é o oposto da autoconfiança, eu posso ser muito Sim, legal. autoconfiante, muito do coletivo, muito do compartilhar, muito, né, dessa escuta ativa. A vaidade para mim é um dos piores, assim, se puder dizer, né, dos 3 Eu também porque é acho. um ego inflado. Sim, É algo que é uma alimentação de si mesmo, né, você faz para você e aí você realmente entrou a vaidade, para mim saiu a liderança, porque aí não tem time, é você que produz, é você que faz, é você que dá conta, é você que iniciou, é você que, né, só tem você ali. eu vou fazer um raciocínio em cima do que você falou. Se liderar começa na autoliderança, e se eu falo que um dos dois pilares da liderança é a confiança. Sim, Você tem que ter coerência, credibilidade, sinceridade, sim, 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 receptividade, interesse genuíno no outro. Então a confiança também deve começar na autoconfiança, né? sim, Confiar em você, sim. mas que é o que você falou, o oposto da vaidade. É, Confiar em si próprio é incrível. para ter iniciativa e para Sim, gerar confiança no sim, outro. sim, Inclusive para que o outro confie em você, mas que o outro confie nele, pela exatamente, autoconfiança que você exatamente. demonstra, né? Que traz autorresponsabilidade, né, você pega o que é teu, Exatamente, exatamente, exatamente. que é o oposto da vaidade. E aí eu gosto muito de fórmulas e de conceitos, né? Aham. Eu tenho explorado muito um conceito de grupo de tarefa, grupo de formação, equipe e equipe de Pra alta performance. performance, sem clichê e sem sobrecarga, não é Tá. isso. Mas eu falo que equipe, aliás, eu falo não, Fela Moscovici diz que Uhum, equipe é um grupo coeso e sinérgico que administra suas questões por meio do exercício de feedback. uhum, E equipe de alta performance, aí esse conceito mais rebuscado é do Amir Elkouba, sempre cito ele, que é uma equipe que produz excelentes resultados, alinhados a objetivos estratégicos, com autonomia e autogestão definidas, com uhum, satisfação pessoal e profissional. uhum. Então, se eu sou líder e eu quero ter uma equipe, eu tenho que buscar coesão, sinergia e eu tenho que tratar de feedback. Uhum. Tem que ser uma constante o feedback. Se eu quero ter uma equipe de alta performance, eu tenho que gerar resultados, ok? Eu não estou falando de resultados daquela loucura de sobrecarga, Sim, não. sim. Mas resultados excelentes. Alinhados a objetivos estratégicos, então tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, com autonomia e autogestão e satisfação pessoal e profissional. Então, se as pessoas estão numa equipe que tem satisfação pessoal e profissional, certamente o líder não é vaidoso. Uhum. Se há autonomia e autogestão, certamente o líder também não é Sim, vaidoso. sim. Então, porque não tem como você, líder, dar autonomia para as pessoas Sim.
se você tiver a vaidade, Sim. aquele ego inflado, né? Sim. Então, olha o efeito de uma Uhum. característica, de um traço de inteligência emocional, porque Sim. você pode ser vaidoso, trata disso, Uhum. né? Sêneca diz, certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes da tua Sim. morte. Eu sou vaidoso, beleza, vou tratar disso aqui. Sim. Vou lutar contra. Quanto mais eu diminuir a minha vaidade, mais eu vou aumentar a minha Isso. liderança. E fatalmente mais eu vou ter um ambiente de pessoas comprometidas, engajadas, com autonomia. Porque Motivadas. autonomia e autogestão, autonomia é saber o que tem que ser feito. Uhum. Autogestão é fazer. Uhum. Uhum. Se eu estou numa equipe, eu sei o que tem que ser feito. Tem autonomia, eu tenho essa liberdade, tem espaço. E se eu faço é porque eu tenho autogestão. Uhum. Né? Olha, Uhum. é transformador Sem você dúvida. construir uma equipe de alta performance. E não é bicho de sete cabeças Não. e parte de uma liderança consciente. Não é E isso, começa Meirelles? pelo autoconhecimento, né? Começa por saber quais são as minhas próprias características que vão facilitar isso. Mas eu preciso querer esse resultado, porque se eu não quiser esse Perfeito, resultado, eu não vou olhar para isso. Quando a gente perfeito. fala na oratória, na comunicação, né? Sempre parte, nunca é, isso é a minha fala, né? O que eu Sim, acredito muito. Nunca é sobre nós, é sempre sobre o outro. muito Então, a bom. hora que você olha para o outro, Ao né, que servir, você né? é o servir, é o Sim. estado de servir. Você vai perceber isso, o quanto você pode estar, né, calibrando, harmonizando o teu jeito para gerar um resultado para todo mundo, para ter um resultado coletivo, né, onde as pessoas estão incluídas nisso, né. Têm o prazer de estar ali, estão motivadas, mas passa por quem está à frente disso, né. Como você disse, não precisa ser num cargo de, né, num Sim, gestor ou um sim, sim, cargo, sim. mas quem está à frente de fazer com que isso se movimente, né. Na família, isso no geral, né, não é nem só na Exatamente, liderança. exatamente. Então, se você está revestido de um cargo formal, ou se você exerce liderança, você falou em casa, né? Sim, Você está me levando a sintetizar o seguinte: o princípio de tudo é o desenvolvimento humano. para mim sim, de Então, tudo. o princípio de tudo é o Da vida, autoconhecimento. da vida, não é nem Exatamente. trabalho só, da vida, o princípio é esse. Eu entendo, nós viemos nesse mundo para nos aperfeiçoarmos, para deixar o ego mais de lado, diminuir essa forma egóica de ver a vida e cada vez trazer mais a nossa essência, quem nós somos. Então é uma evolução contínua. Deixa eu ver se eu entendi então. Só para o pessoal aqui, para a gente ter um negócio muito claro. Meio que O viajei agora, princípio ficou não é. tá, Não, ficou. tá bom, Eu só quero ser um pouco irônico para a tá gente. bom, manda. Então, o princípio não é inteligência artificial, o princípio não é redes sociais, o Não, princípio não é querer competir na rede social e ter seguidor. O princípio não é. O hum, princípio, então, é o mais simples de todos: é, autoconhecimento. autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento, a gente falou chegando aqui, né? Quando a gente faz por propósito, faz porque é a nossa verdade, faz porque a gente Sim, está tendo prazer e faz sentido o que a gente está fazendo, o resto vem. Eu é, acredito muito nisso, Miguel. eu também. Quando a gente foca na gente, no presente, naquilo que faz sentido para a gente. E olha, eu tiraria um pouco a questão do privilégio, Sim, né? Porque eu entendo que isso, independente, é um jeito ruim de dizer, mas é um processo muito mental, é um processo muito de mindset, algo que você não é fácil muitas vezes você colocar, né, em prática isso, mas quando você já começa a trazer sua mente voltada para isso, o que eu quero, o que faz sentido, mesmo que você olhe fora e diga, cara, tô completamente longe disso. Minha sim, vida não combina com. exatamente. Não tem problema, sabe? Mantém, alimenta isso. Não no sentido de sentir péssimo, mas no sentido de achar oportunidades e possibilidades de cada vez mais trabalhar com aquilo que faz sentido, viver com aquilo que faz sentido. Né? Porque Espetacular chega uma isso. hora a vida mistura com tudo, não é? O Exato, trabalho é uma parcela dela. Né? E essa espetacular. geração Z que está chegando mostra isso de uma forma muito bela, eu Sim, vejo, sabe? O trabalho é uma parcela da vida, sim, né? perfeito. A vida é um todo. Então a Sim. gente está. Então, resumindo, é o autoconhecimento. É primeiro para dentro, depois para fora. Você me Ponto. fez Em pensar. tudo na vida. E isso que você falou, assim, de conhecer, quer dizer, eu posso não estar com a vida que eu gostaria agora, É, no comportamento mesmo, mas eu posso olhar para frente e mirar, né? isso. E aí vem visão clara e Isso aí. planejamento estratégico, Isso aí. que é ferramental, mas Isso muito aí. mais do que ferramental, é instrumento para nortear produtividade na jornada do propósito, de Isso. chegar onde você quer chegar, da Isso. visão que você tem, né? Isso. E quando a tua mente está focada no processo,
A gente consegue suportar esse delay que tem, né? Eu tô aqui agora, o que eu quero é aquilo, tá tudo bem. Eu vou no processo, na estratégia para chegar onde eu quero. Quando a nossa mente está focada na escassez ou no Perfeito. ganho imediato, eu tenho que estar bem agora, ou eu olho e falo, não estou, tá vendo? Minha vida é um horror, Caos, é um caos. Eu não olho o processo, eu não olho a jornada, e aí eu sofro ali, e eu fico mais da onde eu não quero estar. Então, por isso que é um processo da mente, assim, sim, segura, mesmo que você olhe com os olhos, eu digo que é diferente, né, os olhos do corpo e os olhos da mente. Os olhos do corpo muitas vezes mostram escassez, sim, dificuldade, sim, sim, obstáculos, mas os olhos da mente não podem ver isto, perfeito. porque se eles olham Caraca, possibilidade, eles transformam, olha né, isso, na jornada que está dizendo, no processo, na estratégia, né? espetacular. Aí você trouxe Eu, Mindset, é, que era um tema que estava aqui no roteiro. Eu li um livro há alguns anos chamado O Poder do Menos. ai, eu adoro isso. Já leu esse livro? Não, não li, mas eu gosto da simplicidade, né? Menos Olha é o que mais. ele fala. E aí você falou do mindset, né? Ele fala de dois tipos de mentalidade, a perseguidora e a elástica. Na perseguidora, a gente está sempre buscando mais aquela Uhum. correria, Sim, sim, da sim, alma perdida, sempre sim, buscando mais, para fazer mais, para porque está sempre faltando alguma coisa. Então eu tenho que perseguir sempre o que falta para que eu consiga. sim. E E na aí a mentalidade felicidade se acaba, porque nunca chega lá, né? nunca E esse é chega, o você nunca processo vai da chegar. infelicidade, né? E aí é você fazer o inverso, né? Tudo bem, eu nunca vou chegar mesmo Sim, num fim, mas o processo é que tem que que é ser rico. gostoso, rico, né? Aham. E aí a mentalidade elástica é exatamente essa, de você. E aí Mário Sérgio Cortella diz, é Uhum. fazer o melhor que você pode com Com o os que tem recursos que você agora. tem, até que você tenha recursos melhores para fazer Ponto. melhor ainda. Ponto. Como é que eu posso trabalhar com os recursos que eu tenho para eu expandir Sim. minha capacidade, né? Para eu dar elasticidade? Eu entendo que a mentalidade É a é essa, mentalidade, eu né? Assim, também. de você, mesmo que aqui fora não esteja do jeito, mas Não, espera aí, isso. para onde eu tô indo? Aí, Não, diga, não, diga. não, eu que ia te Não, interromper. Ah. fala que depois eu vou Tá. entrar num Não, porque outro viés. eu pensei que a hora que você trabalha a tua mentalidade, você direciona teu foco para aquilo que é possível. Porque eu acho que sempre na vida você vai ver momentos de muita escassez e de abundância. O que vai te fazer permear, né? Para onde você vai olhar é a tua mentalidade, é o teu Exato. mindset. Então, se você olhar a possibilidade, não quer dizer que vai acontecer ali naquele Sim, momento, mas quer claro. dizer que você vai trabalhar, Vai te trazer a guiar vida, mais com vai mais te guiar clareza. mais, agora, né? Cara, Com possibilidade, cara. autoconhecimento, autodesenvolvimento, liderança, planejamento estratégico. Eu bato muito nessa Isso que tecla, tem a ver com o porque processo. quando você conecta esse processo mais sutil com uma boa ferramenta, você Acabou. consegue direcionar muito bem É. os esforços. E aí é a questão da produtividade, é gerenciar, não é o tempo, né? Que o tempo a gente gerencia, mas Aham. gerenciar as suas atividades no tempo limitado que todos temos, né? E aí você fala de uma coisa que eu queria emendar nessa Aham. perspectiva do mindset, que eu acho também espetacular, sobre inteligência emocional. Sim. E aí vai parecer um pouco, se a gente olhar superficialmente, uma dicotomia aí, né? Enquanto a inteligência artificial é ferramental, a inteligência emocional é muito mais complexa, sutil, abstrata, subjetiva e tal. Uhum. Mas são as emoções que vão nos fazendo agir, não agir, acelerar, ficar ansioso, procrastinar, e vai nos tornando mais produtivo, menos, por aí vai. E você fala de uma coisa que eu acho transformadora, que é falar emoção é informação. Informação. Que é Uhum. uma forma didática, fala, para. Porque se a gente Isso. não tratar a emoção de forma mais matemática, vamos usar esse termo, não sei, Aham. mas mais objetiva para tratá-la, Sim. a gente vive correndo atrás do rabo e sem saber nem Sim. que existe, o que que é, de onde veio, por que veio, para onde vai. Uhum. Então, como é que você trata essa história? Porque tá ligado a mindset, tá ligado a autoconhecimento, tá ligado a autodesenvolvimento, Sim. tá ligado a conhecer a si mesmo, conhecer o seu perfil. E está ligado à essência da liderança, né? Sim. Porque um líder que não trata das suas emoções, Ixi. não lidera a si próprio, vai prejudicar a Sem liderança dos dúvida, outros. sem dúvida. Fala pra gente de inteligência emocional nessa perspectiva que você traz tão É. rica. A inteligência emocional, para mim, é uma das competências mais importantes, urgentes, Fundamental, né? fundamental, né? Que é esse olhar para dentro de para fora, né? Se conhecer, se autoconhecer, entender suas emoções, né? Eu entendo que nós somos seres emocionais, então nós Sim, com vivemos a certeza. vida, né, a partir das nossas emoções, esse coração, né?
E quando eu digo, né, a emoção é informação, essa frase para mim também é muito forte, porque nos alerta, nos chama isto, presta atenção nas Muito bom. suas emoções. Mas não de uma forma, eu também gosto do método, né, dessa Sim, fala mais clara que faz a sim. gente pensar, não no sentido, nossa, eu vou ficar pensando como na minha. Escute ela. Se eu estou triste, o que quer dizer isso, né? Emoção é informação. Eu estou triste, o que que essa tristeza está me dizendo? Que situações essa Perfeito. Nossa, isso é tristeza mostra, espetacular. né? Eu tô com raiva, essa raiva me diz o quê? Porque às vezes a gente fica tão, como é que chama assim, afogado na nossa emoção, que a gente só vê ela, né? Eu tô com raiva porque a raiva, e a gente vai meio que justificando. Raiva nunca é justificada, né? Mas a gente entender essa raiva tá em nome do quê? Tá me dizendo o quê? Tá me fazendo pensar sobre o quê? Tá me direcionando para olhar o que que é importante. A vida como aprendizado, né? A emoção e informação é a gente transformar a vida como um todo, as nossas emoções, como um grande aprendizado. O que, nossa, deixa isso mais fácil, porque a hora que eu penso, o que essa informação está me dizendo, só de pensar isso, eu me afasto um pouco dela. Sim. Que nem Você no rio, já. né? Quando você tá, se você tiver, se jogar no rio e estiver afogado, quando a gente está vivendo a emoção sem olhar para ela, nós vamos ter um problema sério. Se a gente ficar muito distante do rio, nós não vamos perceber a beleza, né? Espetáculo. Daquela coisa de sentar próximo e observar. Então, a hora que eu falo emoção é informação, eu me distancio, por exemplo, dessa raiva, e aí eu posso olhar para ela, né? Um pouco Deixa mais eu de calma, né? tratar essa informação aqui. É, O que que eu como a gente faço faz com com ela? qualquer outra situação, né? Exatamente. É, é Eu uma gosto forma de simplificar o tratamento de um isso. assunto complexo, não é isso? E tirar do coração e trazer para a mente no sentido, né, do pensar, do é incrível. Perfeito. O Marshall Rosenberg, que é o criador que eu amo, né, que tenho falado muito disso, da comunicação não violenta, né? Sim. Sou apaixonada. Eu digo que ele já faleceu, e faz acho que 10 anos da morte dele. Eu digo que eu gostaria que ele estivesse vivo. Sabe aquele best amigo, assim? Bera, vamos Sim. conversar. Macho, por que que você foi embora? Cara, incrível. Que E ele fala legal. uma coisa muito legal das emoções, como um todo do autoconhecimento, que diz, a gente faz às vezes assim. Nós estamos dirigindo o carro e começa a aparecer uma luzinha que alguma coisa não está funcionando bem. Começa a fazer um barulho, piscar, né, pra Exato. gente. O que que a gente faz muitas vezes? Ai, não, esse barulho está me incomodando. Gente, essa luzinha piscando, desliga e segue. Vai parar lá na frente. A gente faz isso com as nossas emoções. Gente, tô incomodada. O que que é isso? Não, 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 Deixa pra bora, vamos lá. fazer Eu tenho que compra, fazer né? isso. Vamos sair, vamos Tem que beber uma fazer, fazer. vamos trabalhar demais. A gente vai É, se distraindo dessa informação que não é para ser distraída, porque ela tá ali, ela tá sinalizando algo, né? alguma coisa. O que que é bacana? Para o carro, para o carro. Quanto mais cedo você para, melhor a Melhor, solução, né? olha o que é, faz parte, né? É, Aquilo que está sinalizando no carro é uma parte do carro que faz parte dele, como as emoções fazem parte da gente. Então, quando você espetacular. fala, estou com raiva, a gente vê muito isso. Eu não deveria ter raiva, eu não deveria ter medo. Não é sobre dever, é sobre você estar sentindo isto. Olha para isto, abraça isto. E aí vai no processo, lida, né? Então, eu me arrisco a dizer que o mais importante de todas as buscas deve ser a busca por inteligência emocional. Ah, para mim sim. Que está Porque dentro do dela deriva autoconhecimento. tudo, né? Tudo, É isso. tudo, Então, tudo. dali deriva Sim, tudo, né? sim. As emoções não trabalhadas, elas trabalham contra a gente. Maria Lúcia, eu vou falar de novo do meu amigo Jorge Cury, só para conectar. Sim, Olha lógico. como é que as coisas se conectam, né? Ele fala sobre a palavra, sobre a voz, né? Sim. Na oralidade. E ele fala que a fala é subproduto da escuta fina. Uhum. Então, a palavra que permanece tem origem na escuta fina. Sem dúvida. E depois disso tem o desenho da voz, tem a capacidade de síntese, né? E a força motriz é emprestar a alma para a Uhum. comunicação, né? Que aí Uhum. vem a vontade, o humor também. Eu queria falar depois, se Sim, der tempo, de humor, seu bom tá. humor, como um vetor também de levar a sua mensagem com mais qualidade, né? Uhum. Mas eu queria falar da escuta fina, porque assim, da mesma forma que a fala que transforma, que gera resultado, que reverbera, ela começa na escuta fina, eu entendo que o que você está refletindo aqui com a gente mostra que lá na alma perdida, nessa história que você está falando agora do mindset, da inteligência emocional como informação, de parar o carro, eu acho que está sempre ligado a isso, né? Sim, escuta. Deixa eu ouvir. O que que o sentimento está me dizendo? É o que você falou, deixa É, eu ouvir esse sentimento aqui de sim. raiva, de Medo, de depressão, de tristeza, ansiedade, né? de segurança, de Deixa alegria. eu ouvir isso aqui. É Quando eu escuta ouço, fina. quando eu faço a escuta fina disso,
Opa, peraí. Ah, eu posso tratar assim, posso fazer aqui. Quer dizer, quando você traz para a mente, você trata, você define e você se desenvolve, né? Eu acredito. E a hora que você escuta com essa, né, com essa perfeição, assim, de realmente ouvir, de escutar o outro, de escutar a si mesmo, a sua escolha, ela é muito mais Sim, assertiva, porque você não vai no piloto automático, né? Você não vai o que tem para hoje, você vai perceber aquilo e aí poder agir. espetacular. E não precisa de tempo, sabe? Você diz, não, mas a vida está corrida, não dá tempo. Não é sobre ter tempo para escutar, é sobre querer escutar. Né? Muito Você não bom gasta isso. um tempo e fala, não, mas hoje não dá tempo de escutar. Eu escuto muito isso. Hoje não dá tempo de escutar. Não, se para você for prioridade escutar, como a gente fala, né? O tempo tem a ver com prioridade. Se para você for prioridade importante escutar, você vai ter esse tempo. Espetacular. Você não vai estar distraído no celular, você não vai estar distraído, você vai estar aqui conectado, focado, né? De novo no presente. Aí você escuta o que precisa ser escutado e aí você vai trabalhar o que precisa nisso. Né? Eu vou conectar um assunto um pouco fora do nosso escopo aqui, só para dizer que até quando você consegue ligar as coisas. Olha só, tem um especialista em vendas que ele diz que vendedor é a única profissão do mundo. Uhum. E nas vendas tem um elemento muito, muito discutido e tratado chamado as objeções, né? Tá. Que tem absoluta origem nas emoções. Uhum. Então, toda objeção é emocional, ela é externalizada com racionalidade, mas ela tem cunho emocional. Sim. E quando você diz, por exemplo, que não tem tempo para uma coisa, se eu estiver te vendendo uma coisa, e você me Uhum. falar que não tem tempo, existem os argumentos para quebrar as objeções Uhum. de tempo. E quando alguém diz que não tem tempo de ouvir, e nós fazemos isso, eu faço isso. Ah, eu não estou com tempo de parar para resolver Sim. essa emoção aqui, não, digamos. É exatamente uma objeção. Você coloca uma objeção para se defender Sim. de comprar esse negócio. Que negócio? De comprar essa necessidade de tratar isso aqui, Isso essa mesmo. emoção. Então, a gente precisa ser compradores mais inteligentes das vendas que a vida vai nos apresentando. Sim, Então, a sim. vida está me vendendo aqui um alerta Que eu preciso para olhar para dentro. eu olhar para essa luzinha que está acendendo aqui Sim, dentro. Então, eu sim. preciso comprar isso aqui. Isso. Ah, não tem tempo. Tempo é prioridade. Isso. E lembrar que não é uma coisa assim, nossa, eu deveria saber fazer isso. A gente não aprendeu. Não aprendeu. Não aprendeu. Se pensar e se olhar para dentro é novo, por mais que a gente fale há muito tempo, né? Desde os primórdios se fala desse olhar para dentro, né? Com os filósofos, com, né? Com autoconhecimento, mas ainda é muito novo para a gente. Que no mundo racional não, a gente vai dizer que não dá tempo. E não é nem ser pelo tempo, é assim, que bobagem falar disso. Cansa, eu brinco, eu falo em sala de aula, às vezes, cansa, dá sono, falar sobre isso. Vou falar de outras coisas, vamos, né? Porque é algo que a gente não tem essa. Tem que aprender na jornada, né? A gente vai aprendendo na jornada. É um É aprendível. absurdo, aprendi. É um absurdo eu dizer que o mais moderno que há hoje é aprender inteligência emocional, Nossa, nenhum absurdo. né? Nenhum absurdo. A Lucilena Galvão fala que sobre o desenvolvimento humano, é uma reflexão que eu não vou entrar Aham, muito a fundo, mas ela fala assim: olha como é que o veículo evoluiu. Tinha lá uma biga romana, hoje tem um avião. sim, E o piloto da biga romana com o piloto do avião, como é que foi a evolução? Vamos uhum, pensar nisso, não é nem para falar se foi maior ou sim. menor, se evoluiu ou Mas não. já traz Então, como é que questões, é né? isso aqui? Vamos É, pensar nisso? Quer dizer, sim, quão importante é nós desenvolvermos coisas e nós desenvolvermos seres humanos. sim, Por isso que, sim, assim, eu sou muito grato por ter você aqui, quero dizer de novo, porque desenvolvimento humano é o fundamento sim, maior e a inteligência emocional, autoconhecimento, são aí os fundamentos maiores da vida, de tudo que sim, existe, né? sim, eu acredito muito nisso. E a gente, se pensar, nós desenvolvemos nossa personalidade numa faixa etária de 0 a 6 anos. Você pensar Sim. lá na infância, na terra infância. Quantas coisas, né, num cérebro ainda muito esponjoso, né, vivendo situações com medo, com emoção, medo muito presente, né, no E não mundo. sabendo lidar com as emoções também, Sim, né? não Porque está sabendo, e muitas começando a vezes vida. conhecendo a vida, entendendo aqui, com pais, muitas vezes, ou cuidadores, né, mantenedores que também não trabalharam isso neles, aí puderam muitas vezes não ser tão bons mestres para nos ensinar. A gente vai aprender na vida, na jornada, com a intenção né, de cada vez transformar em maturidade Sim. maior, né? Esse papo nosso é um papo que dá para estender É horas, né? verdade. Mas nós precisamos caminhar para fechar. Eu Aham. queria, eu falei do seu humor, que é uma coisa notável.
mas eu queria juntar num assunto só para a gente falar de comunicação e Tá. oratória. Como que o seu humor é um instrumento, como a força motriz de emprestar a alma, né? Quer dizer, eu entendo que o humor é um instrumento de empréstimo da alma para a comunicação, para sua forma de inspirar, para sua forma, né, Sim. de se comunicar com os outros. Mas como é que você vê a comunicação e oratória para líderes? Porque aí vamos fechar com esse tema. Tá. Depois eu vou dar 2 spoilers aqui sobre 2 eventos que vêm em breve aí para nós e que tem esse tema e você Tá. estará conosco. Quando a gente falou de inteligência emocional, eu disse que para mim, na liderança, é uma competência fundamental, né? Não Sim, tem como esse sim, autoconhecimento. A segunda é comunicação. perfeito. Eu sou, como professora de oratória, eu digo professora de oratória porque eu tenho uma Legal, paixão por esse nome professora. Isso tem legal. uma memória afetiva para Isso, mim absurda. Um líder precisa aprender como se comunicar. Ponto. perfeito, Até porque a gente tem um problema quanto a isso, porque falar é uma história, comunicar é outra. E você perfeito. fala, não, mas eu falo, eu sou extrovertido, eu Falo bem. interajo, falo bem, interajo, as pessoas. Não é sobre isso, é Não é. sobre conexão que se dá através da comunicação. Um líder está se comunicando o tempo inteiro, mesmo sem dizer nada. E ele precisa aprender a fazer essa conexão. Eu uso humor, você usa muito humor Sim, também, tem sim. uma força motriz incrível, mas não é só humor, tem tantas outras Sim, estratégias, claro, né? com Que certeza. fazem com que a gente traga o outro para aquilo, para aquele momento, para, né, para ser feito o que precisa para a evolução, e é pela comunicação. E um líder precisa aprender isso. Na família, quantos conflitos tem na família por conta da comunicação? Demais. Falei um trem, não era isso, não fui claro para falar, falei de uma forma que não. Eu escutei uma coisa linda, não é minha isso não, mas escutei uma coisa linda, não vou lembrar a autora, mas ela diz assim: bom, a gente sabe que na comunicação tem 2 elementos, forma e o conteúdo, né? O Sim, conteúdo da mensagem, sim, a informação, e a forma como a gente faz. E ela diz uma coisa, eu adoro essa fala de firme assim, né, que não dá vírgula, né? Que diz assim: toda informação, toda mensagem que a gente der passar para o outro, toda, qualquer, tem que ser embrulhada para presente. legal. E não tem uma coisa bonitinho de coração para o outro, assim, ai que lindo, fofo. Não é sobre ser fofo. Sim, Embrulhar para presente significa que a gente vai transmitir essa mensagem de uma forma tão respeitosa, tão educada e tão conectada que o outro vai estar aberto para ouvir e para receber esse receber. presente. Porque ninguém Quando a- rejeita ninguém presente. ninguém rejeita o presente, mas quando a gente entrega a nossa mensagem embrulhada com espinhos, ninguém quer. Ninguém Não, quer, não, eu não verdade. sou para mim, isso não é meu, não. Sai para lá, né? A gente não quer lidar com isso. Então, independente seja uma crítica, um feedback difícil, que a gente tem que olhar para algumas questões, o que for, tem que ser embrulhado para presente. E isto é habilidade. Como a gente traduz uma mensagem, como nós damos um feedback, como a gente lida com Cara, conflitos, como a gente espetacular. faz toda a gestão, né, ali, efetivamente, de pessoas, né, como líder, passa pela comunicação. E como a gente entende comunicação é fala, eu sei falar, é uma coisa que a gente, comunicação todo mundo sabe, é Ah, eu óbvio, sei, né? Eu sim. sei, Aham. não, já fiz um curso, né, Isso, já fiz um cursinho lá e eu aprendi. Não é sobre isso, né? De novo, volta para o autoconhecimento. Eu falo que um treinamento de comunicação, um curso, um workshop de comunicação, é um workshop de autoconhecimento, que perfeito. você vai Nossa, entender exatamente. como você é se Exatamente comunicando, isso. né? Isso melhora em tudo, na família, com os filhos, com parceiros, né? Com os colaboradores, com fornecedores, com clientes, porque a gente vai tendo uma expansão de consciência tão grande que você vai usar efetivamente a tua maneira de falar em prol do bem, do resultado, do propósito, do sentido. Você vai usar intencionalmente. Você não vai só falar, né? Espetacular. Você vai ter atenção para isso. Excepcional. Eu queria só dizer que você falou em feedback, a gente não explorou o assunto, não vai Tá. ser hoje, mas a palestra de feedback que você deu no encontro MVE, Aham, já pediram a gravação dela. Eu tá. quero assistir aquela palestra de novo, ver e Aham. rever, ver e rever. Mas é um São outro dicas tema. boas. Eu queria só dizer então o seguinte, para a gente fechar aqui, a gente não aprende com profundidade a tratar de inteligência emocional. É. E muitas vezes a gente aprende a controlar as emoções, né? Nossa, Quando eu ouvia isso pequeno, controla o choro, menino. engole o choro, Controle suas controle a raiva. emoções. Minha mãe falava, controle suas emoções. Não é sobre controle, é sobre gestão. Gestão. Essa Então, palavra a tá gente no forte. máximo aprende controle, Aham, não aprende gestão da informação, que é sim, a emoção e como tratar. A gente aprende a falar, não aprende a se comunicar. isso. E eu falei em vendas aqui, mas talvez a gente aprenda em vendas a jogar ali, ser, né, ser esperto e tal.
mas não aprende a vender como um ato de amor, né? Uhum, E que uhum, é de comunicação e que é de inteligência emocional. uhum, E que uhum, é de autoconhecimento, que é de transformação, né? uhum. Então, eu acho que o convite que eu deixo de reflexão final aqui é tentando fazer uma síntese de tudo que nós discutimos aqui, é vamos voltar para a alma perdida, para o autoconhecimento, para gerar autodesenvolvimento com autorresponsabilidade, para que nós desenvolvamos, ajudemos a desenvolver pessoas. E Sim, a comunicação é um instrumento para para isso, isso. principalmente a escuta, né? De onde começa a fala. E a gente não falou de vendas, mas assim, isso torna, por exemplo, as vendas como um Sim, negócio muito mais sim, nobre, sim. né? Do De, que o produto em do si, que as um produto. técnicas em si, né? É Porque toda a a conexão, né? venda nessa perspectiva, Maria Lúcia, tem uma coisa que você falou no início, que é o interesse no outro. Sim, Interesse no outro é um dos pilares da confiança, que é um dos dois pilares da liderança. sim, sim, Então, eu termino dizendo que liderança requer tudo isso que nós falamos sem aqui. dúvida. Requer o interesse no outro, Sim, liderança requer interesse no outro. sim. E para eu tratar desse interesse no outro, eu tenho que ter autoconhecimento e Isto. autodesenvolvimento. E me E, comunicar bem. e como uma jornada, né? Não Jornada, tem começo, exatamente. meio, fim no Não é sentido, né? Não fórmula, é fórmula. não é assim, Não, mas é é uma uma jornada jornada. bonita de viver Isto, com cada vez mais isto, consciência, não é isso, Maria isto, Lúcia? isto, Olha, isto. eu fiquei assim, eu já esperava que a conversa fosse É uma espetacular. delícia. Quero lembrar que dia 7 e 8 de fevereiro de 2025, Aham, nós temos a segunda edição da Imersão Lidere. Maria Lúcia, nossa parceira fixa na imersão, vai estar com a gente lá. Nós vamos discutir mais esses assuntos, sim. principalmente comunicação e oratória. Gente, a Imersão Lidere está simplesmente imperdível. 7 e 8 de fevereiro de 2025, em Vitória, Espírito Santo. Vai ser uma sexta e um sábado, Sim, não dá inteiro. para perder. De jeito nenhum. De Posso dar jeito. mais um spoiler? Pode. No Manda. mês de abril, nós vamos ter uma imersão de Incrível. comunicação e Sim, oratória. sim. Já tem até nome, né, Maria Lúcia? Tem. Vamos dar o spoiler? Vamos, bora. Oralitar. Oralitar. Significado, impacto e transformação. Através É da tratar de comunicação. significado para Aham. dentro, de Primeiro para impacto dentro, fora depois para e de fora, impacto. transformação. Isso aí. Primeiro para dentro, depois fora. Depois fora. Com tudo que nós falamos aqui. Aham. Vai ser espetacular ou não vai, Mas Maria Lúcia? muito espetacular, imperdível. Lá vão ser Cara, 3 dias, hein? 3 dias de profundidade, Profundidade. de inovação, porque a gente não vai falar do que, né? Não é um cursinho, como a gente falou aqui, né? Exatamente, Ah, fiz exatamente. um cursinho, já fiz um curso. Exato. Não, vai ser um processo profundo, com muitos elementos que levem, né? Que vão levar a esse autoconhecimento e uma comunicação fantástica, Espetacular. espetacular. Muito obrigado por ter Eu que vindo aqui, por agradeço. mais essa Obrigada, oportunidade de eu que estarmos te juntos. agradeço. Eu queria que você desse a mensagem final aí às pessoas e dissesse como que elas te acham. Sei que você não é desse negócio da rede social, você Não, não tá no sou de gosta do rede social. presencial. Eu adoro presencial, eu adoro essa conexão, assim, olho no olho. Sim, Mas onde eu estou, eu não estou nas redes sociais, assim, estou pouco nas redes sociais, mas aonde eu estou é no Instagram, que é marialucia.gelli. E aí vou muito por essa linha do que nós estamos conversando aqui. Só do bem, só são muito legal. informações e mensagens que levam uma bela reflexão. É verdade. Muito Tá bom? obrigado. E a Obrigada. você que nos acompanhou nesse episódio, muito grato pela sua companhia, por nos acompanhar aqui. E agora sim, gostou? Curta, compartilhe, comente, manda pro seu amigo, pro seu inimigo, porque todo mundo tem que se desenvolver. E não deixe de se inscrever lá no canal e ativar as notificações. Nós teremos sempre episódios como esse para agregar valor na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Porque liderança não é cargo, liderança é um papel que deve ser exercido na empresa, na família e você com você mesmo. Então, não deixe de atender esse chamado, esse convite, lidere e até breve.